Aí, ó, já tá no ar. Tá, agora entrou. Agora, acabou de entrar. Acabou de entrar. Ok. Então, boa noite. Estamos começando hoje mais uma live sobre espiritualidade humana. E hoje a gente vai estar envolvido com uma tradição importante da história da humanidade, que é o judaísmo, e através de uma representante, uma rabina, a Rabina Rubi, como ela gosta de ser chamada. Então, rapidamente, eu vou pedir para que cada um se apresente, e depois a Rabina Rubi se apresenta e vai falar um pouquinho sobre o seu caminho de espiritualidade e o seu caminho humano também. Então, por favor, Liliana, se apresenta rapidamente. Olá, boa noite, Rabina. Um prazer estar aqui compartilhando a live com você. Eu sou terapeuta, focalizadora de dança circular e faço um caminho aí, né, nessa espiritualidade há bastante tempo. Então, espiritualidade é muito minha praia. Ok. Por favor, Maria Busatti, se apresente. Boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo. Boa noite a Liliana, a Isabel e principalmente a Rabina Rubi, né, que está hoje aqui como protagonista aqui da nossa live, né? Bom, eu sou professora, né, de escola estadual. Eu sempre participei, assim, meu alvo mesmo, a coisa mais dinâmica mesmo da minha vida, foi sempre a participação nas pastorais da Igreja Católica, né? E aí tenho família, sou casada, tenho 3 filhos e ainda, apesar da idade, continuo trabalhando como professora. Né? Ok. Muito obrigado. Isabel, por favor. Boa noite a todos. Obrigada, Francisco, de novo pelo convite, né? Como a Liliana aí, nós já participamos uma vez. É um prazer imenso estar aqui e conversar com a Rabina, porque eu também gostei muito dessa ideia, né, de saber mais sobre esse caminho. Fiquei super animada e feliz de estar participando. Então, obrigada aí. O meu caminho na espiritualidade também vem há longos anos. Aí comecei no catolicismo, depois a gente vai estudando mais, vai para o kardecismo, aí a gente estuda um pouco vai conhecendo, né, as religiões. Eu gosto muito do budismo, né, o zen budismo me encanta muito, mas o meu caminho do coração foi o xamanismo. E aí eu caminho nessa trilha há quase 30 anos, o caminho do tarô, do autoconhecimento, da terapia holística, enfim. Aí quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender, mais a gente quer estudar. Então, que seja uma noite linda para todos aqui que estão participando. Muito obrigado, Isabel. Vou falar rapidamente. Eu sou Francisco, eu sou psicólogo clínico, já fui professor universitário e trabalhei em psicologia social, com terapia comunitária em comunidades carentes. E esse é a minha praia, mas hoje eu estou só com a psicologia clínica. E caminho tenho uma paixão muito grande pelo diálogo interreligioso há 40 anos. Bom, é isso. Por favor, Rabina Rubi, é você agora. Muito obrigada. Bom, eu também começo agradecendo o Francisco, que me convidou para participar dessa reunião, e a Liliana, a Maria e a Isabel, que vieram aqui para fazer esse diálogo comigo. Estou muito feliz com essa oportunidade. Eu sou Elka Rubinstein, a Rabina Rubi. Eu sou judia por nascimento. Tanto meu pai como minha mãe eram judeus. Eu tenho 74 anos, sou mãe de 3 e avó de muitos. Aposentada há 15 anos. Eu era economista, mas acabei de virar rabina. Faço parte da mais jovem geração de rabinos do Brasil. Minha ordenação foi agora em janeiro. Se de um lado sou uma rabina super recente, certamente entre os rabinos liberais e progressistas, eu sou a rabina mais velha que tem no Brasil. Um paradoxo interessante.
Existem só 4 rabinas brasileiras, e só 2 no Brasil, as outras 2 estão nos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Quando eu me tornei rabina, foi engraçado, porque eu, como economista, era Senior Economist, doutora Elka Rubinstein, do Banco Mundial. Quando eu virei rabina, eu falei, eu não quero ser agora a rabina Elka Rubinstein, não quero mudar o título. Se é para mudar, tem que mudar um pouco mais, a mudança tem que ser mais significativa, e eu resolvi adotar esse primeiro pedaço do meu nome, Rubinstein, e virar a Rabina Rubi para marcar essa transição entre a economia que eu fui e a Rabina que eu virei. A conversa hoje, para mim, tem a ver com mudanças de paradigma do século XX para o século XXI. Eu vou usar a minha trajetória um pouco para ilustrar alguns desses paradigmas que têm que ser mudados. E o primeiro que eu gostaria de falar é o que diz: maiores de 60 anos podem ousar, querer mudar tudo. Mudar de vida, mudar de nome, mudar de trabalho, mudar de relacionamento, mudar o que quiserem. Isto é fundamental, porque nós estamos ficando mais longevos e não podemos perder a nossa voz. Eu ousei mudar de economista bem-sucedida, que era, para rabina, que é uma incógnita na minha vida, né? Não sei muito bem onde isso vai dar. Mas eu estou me sentindo bem com o resultado e com o desafio. As pessoas ficam um pouco estupefatas. A essas alturas da sua vida, você foi fazer essa mudança? E eu respondo com uma sabedoria do livro dos ancestrais, que é um dos livros dentro do judaísmo, que diz assim: se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for só por mim, o que sou eu? E se não agora, quando? Então, para mim, nessas alturas da vida, tudo é possível e tudo tem que ser feito. Eu vou atrás. Essa nova bandeira de falar sobre envelhecimento e ir atrás da minha voz, é uma nova bandeira que se junta a uma bandeira mais antiga, que era a bandeira feminista. Eu, quando me formei rabina, eu resolvi que eu ia usar a kippá. Menos por uma questão de devoção, mais por uma questão de criar esse dilema na cabeça das pessoas que me param na rua e diz: mulher não usa rabina, não usa kippá. E eu respondo: mulher não usa kippá? Quem disse? Tem alguma coisa no século XXI que mulher ainda não pode fazer ou não deve fazer? Algumas pessoas, quando eu digo isso, dizem: pô, é verdade, você tem razão. Estão dispostos e abertos à mudança. Outros grupos estão fechados, fazem cara feia e dizem: isso está errado e você provavelmente nem judia é. Então, a gente vai vivendo com esse tipo de dilema, com esse tipo de preconceito e vai tentando quebrar os paradigmas e mudar a cabeça das pessoas, né? Então, esse assunto de mulher não faz, mulher não é, mulher não pode, não é novo na minha vida. Eu só estou renovando os meus desafios como mulher. Porque quando eu terminei o ginásio, né, 15 anos, e avisei para minha família, meus irmãos, que eu ia fazer o científico, naquele tempo chamava científico, eles me disseram: que cabeça, imagine, faz clássico, faz normal, isso são coisas de mulher. Científico é para menino. Ah, mas aí que pegou fogo mesmo, eu fiz o científico. E quando eu fiz 18 anos e avisei que eu ia prestar o vestibular para a Faculdade de Economia, eu tive que me explicar de novo. E de novo veio a fala que meio mundo me dizia: economia é coisa para homens. E talvez eles até tivessem uma certa dose de razão, porque quando eu cheguei na primeira aula do curso de economia na faculdade, na USP, e entrei na sala, tinha 2 mulheres, eu sendo uma delas, e 40 homens. Então, o aprendizado ao longo da minha vida como economista
Foi um aprendizado importante de poder marcar presença, aprender a falar, aprender a ser assertiva sem ser agressiva, e descobrir o que é que a minha voz feminina tinha para dizer sobre o assunto. Então, eu já chego no rabinato com esse aprendizado dos anos de economista. E, aliás, fico muito feliz quando eu chego na USP, agora recentemente, e descubro nas salas de aula que mais da metade dos alunos da moçada é mulher. Então, os paradigmas estão mudando, né? Não podemos desistir. Bom, eu acabei me saindo muito bem como economista. Eu fiz o mestrado na USP, depois fui fazer o doutorado nos Estados Unidos. Quando voltei, dei aula na UNB, depois dei aula na USP, trabalhei na Secretaria do Planejamento. E em 1984, eu fui embora para os Estados Unidos, convidada para fazer parte da equipe do Banco Mundial que trabalhava com projetos sociais. Trabalhei lá 18 anos, voltei em 2003. Esse tempo nos Estados Unidos, esses 17 anos nos Estados Unidos, eu sou muito grata a esse período, porque eu aprendi muito com gente do mundo inteiro, eu viajei muito, e, principalmente, eu aprendi lá qual era a voz das mulheres, qual era o papel dos idosos, todo um protagonismo que lá já existe, já está sendo, e que me deram vontade, quando eu voltei para o Brasil, de assumir aqui também uma voz e um papel que eu sentia que eu teria. Quando eu me aposentei, vim para o Brasil, eu estava virando os 60 anos, e resolvi que o meu terceiro ato ia ser diferente. Eu não queria voltar para o Brasil para continuar sendo a economista saudosa do que tinha sido, saudosa do que fazia. Acho que isso foi uma das coisas pelas quais eu sou grata ao Banco Mundial, onde eu trabalhava, porque lá eles me prepararam para a minha aposentadoria. Desde o dia que eu entrei, eles me avisaram, você entrou, quando você fizer 60 anos, você vai se aposentar. Então, começa a pensar nisso já. E tinha os seminários que era obrigatório participar. E tinha os projetos para quando eu me aposentar, que era obrigado a fazer. E o que aconteceu? Quando chegou a hora de me aposentar, eu estava pronta para ir atrás dos sonhos que eu criei durante o tempo em que eu estava na empresa. Isto é uma realidade que no Brasil ainda não existe. A empresa comprometida de que os seus funcionários, ao se aposentarem, vão atrás dos seus sonhos e terão condição de realizá-los. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, agora é outro ato, eu vou atrás de alguma coisa que eu sabia que existia, que eu já estava trabalhando, e fui, primeiro, querer saber o que é essa história de envelhecimento. Né? Eu agora tinha tempo e tinha o entusiasmo para ir descobrir. E tinha virado rótulo idosa, 60 anos, idosa. Então, eu comecei a fazer uns cursos de gerontologia, tanto aqui no Brasil como fora daqui, e nessas idas e vindas, em busca da minha espiritualidade, que eu sabia que estava atrás do meu economês, eu tinha que descobri-la, eu fui conhecer um grupo de rabinos e rabinas nos Estados Unidos, comprometidos com mudança de paradigma, e fiquei encantada com o que eles faziam, com o que eles diziam, com o judaísmo para o século XXI que eles ofereciam e ensinavam. Quero fazer um pequeno parênteses sobre a questão do judaísmo. O judaísmo é um só. Todos os judeus são judeus. Não temos, não sei como falar, nem todos os cristãos têm a mesma igreja, porque as igrejas são diferentes. No judaísmo, o judaísmo é um só. Os mesmos livros, as mesmas leis, os mesmos rituais, as mesmas músicas. Só que existem vários grupos, várias denominações.
existem os ortodoxos, que não precisa nem explicar, existem os conservadores, os reformistas, os reconstrucionistas, e o meu grupo, onde eu estudei, se chama Renovador. O que muda entre os grupos é o grau de comprometimento com a observância de rituais e de leis e a interpretação das leis, dos textos. Então, e naturalmente, o papel da mulher muda radicalmente dependendo dos grupos. Nos grupos ortodoxos, a mulher não tem voz, não tem espaço, ela senta no andar de cima para não ser vista nem ouvida, lá não chega o que está sendo feito no andar dos homens, ela não tem nenhum papel, o papel dela é dentro da casa, cuidando da família, cuidando da comida, cuidando do marido, não reza, não se espera que ela saiba rezar, então é um papel bem apagado. Conforme eu fui falando os nomes dos grupos, o papel da mulher vai ficando mais visível, mais aberto, mais valorizado, e no meu grupo é totalmente equitativo, realmente, e acho que foi isso que me atraiu. Para mim seria impossível estudar com um grupo que tivesse alguma restrição ao papel da mulher no seu meio. Por outro lado, se esses rabinos e rabinas que eu conheci, com quem eu comecei a conversar, foram catalisadores da minha transformação em rabina, a inspiração para essa mudança aconteceu muito antes. Assim que eu cheguei no Brasil, em 2003, eu resolvi que se eu queria encontrar a minha espiritualidade, uma das coisas que eu precisava fazer, ou alguém me falou, uma das coisas que você precisa começar a fazer é meditar. Então, eu fui aprender a meditar. E, por acaso, ou, como disse a Liliana, nada é por acaso, eu fui parar na Casa de Dharma, que é um centro budista leigo. Então, combinava comigo, era possível, porque como não era devocional, eu não tinha que fazer nenhuma profissão de fé, e fui lá e aprendi a meditar. Naquele ano mesmo, eu fui para um retiro de meditação silenciosa de 10 dias, um retiro do budismo Theravada, meditação Vipassana. Fiquei aqueles 10 dias e voltei todo o carnaval. Inclusive, este ano, no carnaval, eu estava lá. Eles sempre trazem um monge budista Theravada, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Ásia. E o que eu aprendi lá foi muito importante. E foi através dessa porta do budismo que, em algum momento, eu comecei a me perguntar: o que será que tem de espiritualidade na minha tradição? Que eu estava meio desconectada. Aí fui atrás e fui encontrar esses rabinos e rabinas, e fiz a ponte, e aí, em algum momento, como vocês mesmos falaram quando a gente estava conversando, a gente quer aprender mais e mais e mais, né, a hora que entra por esses caminhos da espiritualidade, e eu senti essa mesma atração e fui atrás, e em algum momento, em 2015, eu resolvi começar a formação rabínica para valer. Quando eu comecei, eu estava mais... Quando eu comecei e quando terminei, até hoje, eu estava mais interessada no percurso do que no local de chegada. Não estava muito preocupada se eu ia chegar a ser ou não. Eu estava mais motivada pelo aprendizado do que pelo diploma. E mais conectada com o compartilhamento do que com a possibilidade de um emprego futuro, porque eu tenho uma aposentadoria do Banco Mundial que me permite uma vida boa sem eu precisar estar atrás de emprego. O fato de que eu não preciso ir atrás de emprego me dá uma liberdade que a maioria dos rabinos não tem, porque se ele está empregado numa sinagoga, ele de alguma maneira está limitado por aquilo que pode ou não pode falar dentro da linha da sua sinagoga. A Rabina Rubi, no momento pelo menos, é independente e por isso com espaço amplo para ir atrás do que eu acredito ser importante.
quero, nesse caminho, falar um pouquinho dos meus cabelos brancos, porque num dos cursos que eu estava fazendo, quando eu cheguei lá, era nos Estados Unidos, eu pintei os cabelos, fui para o meu curso, lindamente. O curso se chamava Sobre Morte e Morrer. Então, e no terceiro dia desse curso, à noite, quando eu olhei no espelho do banheiro, eu olhei e falei, mas Elka, tá enganando quem? Vai pintar o cabelo, vem fazer um curso sobre morte e morrer, e semana que vem, quando voltar para São Paulo, vai pintar o cabelo outra vez. Qual é a sua? E naquele instante, olhando no espelho, eu resolvi que eu ia abraçar meu envelhecimento, ia me abraçar a minha finitude e me aceitar como eu era nesse momento de vida. Os cabelos foram crescendo, foram aparecendo. No começo eu achava muito esquisito, mas depois que as têmporas e que os prateados começaram a aparecer, as pessoas começaram a me dizer, nossa, Elka, tá ficando bonito, tá ficando charmoso, né? Palavras que eu, pelo menos antes, não associaria a cabelos brancos. E à medida em que isso foi acontecendo, eu fui crescendo, porque fui me sentindo a dona do pedaço. Os cabelos ficaram realmente bonitos, e numa tese que eu fiz num curso aqui no Sede Sapiência sobre gerontologia, eu resolvi fazer um documentário sobre mulheres de cabelo branco, porque todas que eu encontrava estavam com um brilho no olho e diziam, melhor coisa que eu fiz foi parar de pintar meu cabelo. Eu fiz o documentário, o link eu mandei para o Francisco, quem sabe em algum momento você pode colocar no chat para as pessoas que quiserem depois ver. O filme tem o documentário tem 40 minutos, foi feito com a Lei Rouanet e ficou muito bonito. Eu acho que é uma fala de quem tem cabelos brancos e diz, por favor, não venha me dizer que eu vou ficar feia, que eu vou ficar com cara de velha, que eu vou ficar batida, porque isso não é verdade. Faz o que você quiser, mas não venha me dizer que a minha opção está errada. E, aliás, nesses 90 dias de quarentena, 90 não, já estamos com 150, 180 dias de quarentena, o que teve de mulheres que ficaram com uma longa faixa branca de cabelos na sua cabeça e depois ficaram aí num dilema sobre o que fazer. Algumas estão deixando e algumas ainda não estão prontas para isso. Tudo bem, está ótimo e a gente vai conversando sobre isso. Estou acabando aqui. Hoje, queria falar agora, então, sobre o que eu faço hoje. Então, hoje eu estou independente, eu pretendo realmente que a minha vida como rabina seja de compartilhar, seja de estudar junto, de aconselhar, e de aprender juntos, né? Eu coordeno o Death Café de São Paulo. Abrimos o Death Café há 5 anos, uma vez por mês a gente faz uma reunião em que as pessoas vêm, não é um grupo, as pessoas vêm porque precisam de um espaço para falar sobre a morte delas, dos pais, dos filhos, do marido, de quem está doente, de quem não está doente. É um espaço importante, eu me sinto muito feliz de poder oferecer essa oportunidade para quem quer. Eu fiz o meu testamento vital, aprendi sobre isso, e também compartilho e acho importante poder levar essa fala das pessoas que têm uma morte anunciada, sabem que vão ficar com doenças que vão durar 5, 8 anos, que vão dar um maior problema, não sabem como enfrentar. Tem que pensar nisso hoje, antes dessas doenças chegarem na vida da gente. Também falo sobre envelhecimento, porque é um assunto que eu estou pesquisando, já faz mais de 15 anos que eu estou nesse caminho, e gosto de falar sobre isso. Fiz um curso de doula de fim de vida, então esse assunto de falar sobre a morte, para mim, é importante, faz parte da idosa que eu estou virando, e gosto de falar de finitude, porque quanto mais eu entendo que tem um fim, mais eu aproveito o caminho daqui até o fim. Acho que a coisa mais nova na minha vida é exatamente esta conversa interreligiosa.
O diálogo interreligioso já faz parte da minha vida há muito tempo. Eu tenho 4 netos que são caju, metade católico e metade judeu, porque meus filhos se casaram, tanto minha filha quanto meu filho, mais velhos, se casaram com católicos. Então, já faz parte ter que conviver com isso, aceitar e aprender como é que isso entra na minha vida e como é que eu levo o meu judaísmo para eles. E eu que sou jubu, né? Metade judia, metade budista, porque cheguei no judaísmo já com a filosofia budista bem incorporada na minha alma, na minha mente. E agora apareceu, isso é novidade, com o desafio 10x10, eu me conectei com esse grupo, com o pessoal da URI, a Salete, o pessoal da URI, nesse diálogo interreligioso, que é um caminho que está extremamente atraente, eu estou achando maravilhoso poder me abrir para contar e para ouvir. Então, é uma nova bandeira, que também tem a ver com preconceitos, né? Preconceito contra o idoso, preconceito contra a mulher, e, com certeza, preconceitos interreligiosos, que a gente tem que aprender a resolver para poder acabar com essa intolerância que ainda existe por tantos lugares. Acho que é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de falar com vocês. Nós aqui agradecemos, Rabina. Agora a gente vai começar o bate-papo, né? E os questionamentos, mas eu vou me permitir fazer uma pergunta já agora em relação à vida após a morte. O judaísmo não tem essa tradição de um caminho da vida após a morte. Pelo menos é o que eu sei do judaísmo. É isso, Rabina? Não, o judaísmo não se pronuncia sobre isso. Ele não tem nenhum espaço. Por um lado, o judaísmo, no começo, já nas primeiras páginas do Gênesis, Deus conversa com os anjos para poder fazer o humano. Como faz a sua imagem. Então, já tem anjo no pedaço que depois ninguém no judaísmo fala de anjo. A gente não, né? Anjo. No entanto, os anjos estavam lá e os anjos permeiam. Toda vez no sábado, na chegada do Shabat, a gente convida os anjos para virem e trazerem a paz do Shabat, etc. Com relação à vida após a morte, acontece a mesma coisa. De um lado, não se fala nada, acabou, é por aí. Por outro, você tem toda você encomenda o corpo, você lava o corpo e coloca uma mortalha para que a passagem dele seja tranquila, seja boa. Então, e o melhor é não perguntar, mas afinal, é ou não é? Às vezes não é, depende do momento, depende com quem você está falando. E eu acho isso maravilhoso, exatamente porque não cai em nenhum dogma, nem do sim e nem do não. Você encontre a sua postura e todas elas valem. Ok, obrigado pela resposta. Algumas pessoas estão aí mandando mensagens, o Davi, a Natália, obrigado para vocês. E chegou uma pessoa agora aqui, o reverendo Paulo. Por favor, Paulo, se coloca, fala alguma coisa para a gente continuar o bate-papo. Muito boa noite a todos, peço perdão, eu estou em falta aqui, né? Mas realmente estou vivendo um período um tanto quanto complicado, né? Estamos vivendo um período tanto quanto complicado, não é a pandemia, não, mas, enfim, eu queria, antes de mais nada, eu queria estar agradecendo aqui a Natália, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar direito o nome dela, Gedanken, né? O Davi, que é budista, a Djanir, nossa companheira ali do assentamento, lá, líder da FNL, lá em Alagoas, né? E acho que mais pessoas que estão aqui, nem todas comentaram, mas tem mais gente aqui. Pedir para que todos estejam curtindo, compartilhando com os amigos esta live. Viu, Djanir? Esta live aqui não é do Reverendo Paulo. Quem é responsável, quem ancora essa live aqui
é o Francisco, o manda-chuva do pedaço aqui é o Francisco. Eu sou só convidado e ainda um convidado muito furão. Mas, Rabina, eu acho muito interessante, né, a sua apresentação. Embora não esteja aqui participando ativamente da live, eu estou numa reunião, ainda estou, mas eu dei uma fugidinha para poder saudar, né, vocês, toda aí a nossa comunidade, que o Atapapo está formando uma comunidade, é fantástico. A Djanira, que é lá de Alagoas, né, o Davi, que é de Araçatuba, a Natália, não sei de onde é, com certeza a Rabina sabe, tem gente aqui de Registro, tem gente de vários lugares aqui do Brasil, e a filha da Djanir teve uma terça-feira, o Marcos Garcia dando boa noite aqui também, que é de Araçatuba, e a filha da Djanir, um dia, nós furamos, né, numa terça-feira, por causa de problemas, aí o doutor Rodolfo, ele trabalha na área da saúde, vira e mexe tem uma emergência, essa terça-feira teve, e ela ficou até às 11 horas da noite aguardando a live. Né? Então, realmente a comunidade está crescendo, é uma comunidade fiel, e que está realmente assim, se alimentando das discussões que estão colocadas aqui. É muito bom te ver de novo aqui, Isabel. A Maria é de casa, né, uma amiga querida das Tebes Vicentinas, a Liliana também, que bom te ver novamente. Mas eu queria te fazer só uma colocação aqui, né? Você era economista, pelo que eu vi, e agora está aí nesse caminho de espiritualidade. Eu também vim da área da economia, de certa maneira, uma das áreas que eu já trabalhei na minha vida, né? Cheguei a estudar economia também, fui operador de pregão na Bovespa, que nem é mais Bovespa, né? Agora é B3. Fiquei sabendo recentemente. Eu comecei na Bovespa com 16 anos, era auxiliar de pregão. Antes disso, na verdade, com 14 anos, eu comecei a trabalhar no mercado de balcão. Finor, Fizete e todas aquelas coisas. E aos 16 anos era auxiliar de pregão, aos 18 fui emancipado, operador de pregão, e aí eu comecei a fazer economia. Embora, na verdade, eu tenha... A minha primeira opção foi veterinária, zootecnia. Eu trabalhava na Bovespa e queria fazer zootecnia. Então, eu entendo essa dicotomia que você narrou um pouquinho, né? E essa descoberta, acho que é muito interessante, né? Porque a gente começa a entender, de fato, né? Eu também tenho uma vocação tardia, né? Que a economia ela tem que ser para a vida. Não existe nenhuma possibilidade de haver economia se não for para a vida, senão não tem sentido, né? E essa tua fala foi bastante bacana, né? Essa sua transformação, essa sua caminhada, bastante inspiradora. Era isso que eu queria estar colocando aqui. Vou ficar mais um pouquinho com vocês e depois eu tenho que retornar para a minha reunião. Ok, obrigado, Paulo. Por favor, Isabel, faz a sua pergunta, o seu questionamento, vamos batendo um papo aí. Boa noite, reverendo Paulo, bom ver o senhor aqui também, né? E para mim foi uma grande surpresa, né, ouvir a Rabina falar, né, desse caminho, né, essa jornada, grande jornada de conhecimento, né, de aprendizado. E interessante demais, porque essa questão da morte, né, que você colocou, né, que o judaísmo não é como, não tem esse dogma ou esses conceitos, né, e eu acho isso super bacana, porque deixa tudo em aberto, né, para a gente ser quem a gente é e acreditar no que a gente quiser. Isso é muito bonito mesmo. E aí, assim, talvez uma pergunta que também é interessante, como rabina, né, no caso, você tem um templo, assim, você é uma conselheira, né, qual que é a função da rabina, né, do rabino, no caso, da rabina, né, na comunidade ou na sociedade, ou como é que funciona isso, né? Só uma curiosidade que acho que eu tenho, talvez todas as pessoas tenham, né? Você quer que eu responda agora ou você quer primeiro fazer as outras perguntas, Francisco? Francisco, eu queria só complementar a Isabel. Rabina, assim, ó,
pode ser que muitas pessoas que estejam nos assistindo não saibam o que é uma rabina e como se forma rabina. Então, emendando a pergunta da Isabel, eu acho muito interessante que você explique, né, e comece esse caminhar e ajude as pessoas a entenderem o que é ser rabina. Acho que essa seria a minha pergunta inicial, né, para as pessoas que estão nos ouvindo poder entender melhor o que é uma rabina, né, o seu papel, o quanto demora, o que processo. Por favor, Rabina. Então, eu vou começar falando num rabino, que vai ficar mais fácil, porque aí eu posso comparar um rabino e um padre, ou um pastor, ou um reverendo. O papel do rabino é estar à frente de uma comunidade, ser o líder espiritual. Então, no sábado, no Shabat, o rabino é quem conduz as rezas do Shabat. Nas festas do Ano Novo, na festa da Páscoa, é o rabino quem conduz e lidera esses rituais litúrgicos. Além disso, ele também é uma espécie de um pastor, ele também está lá, ele aconselha, ele é professor, ele ensina, e esse é o papel do rabino, e ele é responsável, ele fala em nome daquela sinagoga. O nome dos templos judaicos é sinagoga. As rabinas, até 1972, foi quando foi ordenada a primeira rabina. Eu sei que em alguns das igrejas cristãs já existem as pastoras, mas em algumas não existe, o lugar da mulher ainda não está. As rabinas que existem, que são recentes e que são poucas, estão tentando encontrar também esse espaço. Porque espera-se que as rabinas façam igual aos rabinos. Então, toda a minha ideia do que é ser rabina, que vem da minha alma feminina, essa eu ainda tenho que aprender como é que eu tempero com aquilo que esperam de mim. Porque se você vai conversar, como é o caso em todos os lugares onde o patriarcado tem um espaço, não é só os homens que são patriarcais, as mulheres são tão patriarcais quanto eles. Então, você vai conversar com as mulheres, elas dizem, será que não podia ser com o rabino em vez de ser com a rabina? Então, paradigmas a serem mudados. Eu acho que, aos poucos, estamos chegando lá, as mulheres estão ficando com mais confiança de serem rabinas, e as outras mulheres e os homens também estão adquirindo confiança no que a rabina tem para falar. Então, em termos de papel, é mais ou menos igual ao dos reverendos, dos pastores e dos padres católicos, cristãos, né? Agora, eu, no momento, não estou em nenhuma sinagoga, nem quero estar, a minha vocação não é ser rabina de púlpito, não é liderar as rezas, a minha vocação eu na semana que vem, vou dar um curso de história, pegando 4.000 anos, 40 séculos, desde Abraão até hoje, o que aconteceu com o povo judeu. Para mim, é isso que me chama a atenção e é isso que eu quero compartilhar, e esse lado interreligioso de entender mais das religiões. Eu digo, e gostaria de falar isso antes da Maria poder falar, que nesse diálogo eu vejo que existem vários poços e que cada um vai beber no poço mais próximo ou que mais lhe agrada. Mas o rio que alimenta todos os poços, o rio subterrâneo que alimenta todos os poços, é um só. A água é a mesma, a gente só bebe de poços diferentes. Então, descobrir um pouco isso, para mim, foi uma grande revelação, e agora eu quero entender o quanto realmente essa água é a mesma e que a gente pode se permitir bebê-la qualquer que seja o corpo onde a gente esteja. Então, eu realmente ainda sou um pouquinho fora, uma carta fora do baralho, porque estou me descobrindo e me apresentando. Mas você tem razão, como o judaísmo fica lá entre os judeus, não se mistura, aí o que acontece é que muita gente não sabe, não conhece. Se me permitem, da Maria, eu gostaria só de fazer um comentário. Posso, Francisco? Sim, por favor. Olha, Rabina, me identifico mais ainda com a tua caminhada, né? Eu também não sou pároco,
não sou pároco, não tenho nenhuma paróquia. Eu tinha uma paróquia até o ano passado, mas eu me identifico muito mais nesse caminho livre de exercer, não sacerdócio, né? Não sacerdócio dessa liderança de ritos, de liturgias, mas exercício do ministério, né? Do ministério, no meio das pessoas, ministério no sentido de formação, ministério no sentido da luta. Eu acho que isso é muito mais a minha cara, pelo menos, a minha vocação, e eu estou entendendo que a tua vocação, você está se encontrando também nesse caminho. Eu acho que talvez isso tenha muito a ver com a nossa própria formação, né, que é uma questão de prática, da praxis, né? Dessa praxis para a realidade, e não simplesmente aquela, digamos assim, aquele mundo, eu vou usar uma palavra que não é muito a palavra certa, mas não me ocorre outra agora, né? Ilusório, ou, digamos assim, fictício, imaginário, mas muito mais a praxis, da onde a nossa praxis espiritual, eu não vou dizer religiosa, mas espiritual, pode contribuir com a sociedade de fato, né? E aí fiquei muito mais contente ainda, me identifico mais ainda contigo, quero que o Francisco me passe contato para a gente realmente começar a conversar mais. Eu gosto muito de estar em contato com todas as religiões, para a gente estar realmente traçando esse pedaço, fazendo essa grande colcha de retalhos, né? Que possibilita não a unidade, não a unificação, não a homogeneidade, mas a paz dentro da diversidade. Acho que isso é fantástico. E eu me despeço de vocês, já estou sendo cobrado para voltar para a reunião. Agradeço a todos e peço suas bênçãos, Sabina, porque você é a nossa sacerdote aqui hoje e eu estou aqui de bicão. Um grande abraço a todos e até segunda-feira, da minha parte, pelo menos, com o povo do campo, campo do povo. Até logo. Boa noite, Paulo. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Maria Busatti, por favor, faça a sua colocação. Liga o som. O som, Maria. O som. Som. Sim. O notebook está meio velhinho aqui, está capengando. Rabina, tem algumas coisas, né, que a gente gostaria de perguntar, e principalmente assim, depois, né, eu faço, se der tempo, fazer uma segunda pergunta, tem essa questão um pouco assim do preconceito. Eu vejo assim que muitos, né, têm um pouco de preconceito em relação ao judaísmo. Mas assim, neste momento, eu queria perguntar para você o seguinte: quando você está pregando, está expondo seus conhecimentos, né, sobre os textos bíblicos, né, do judaísmo, né? Porque você falou que não tem uma sinagoga, né? Mas você assim faz cursos, tal. Então, não é isso? Não, mais ou menos. Eu disse que eu pertenço a várias sinagogas, eu não sou contratada por nenhuma, então eu faço... Tá. A senhora pertence a várias. A senhora não tem uma única, tá? Então tá. Então, se quando a senhora está fazendo, está dentro da sua função, né, de rabina, como que é ser rabina? Como que é, assim, passar conhecimento, passar todo o conhecimento da Bíblia, né? Porque a Bíblia nossa cristã, parte dela é de vocês também, né? Então, como que é fazer isso, passar esse ensinamento de Abraão, de Moisés, sem pensar em duas coisas, né? Primeiro, sem pensar assim, em querer espalhar o reino de Deus, em querer assim espalhar mesmo, para que haja mais judeus, porque ser judeu é bom,
ser judeu é uma coisa boa, então eu vou espalhar, eu quero te converter, ser judeu é tão bom, né? Então, como que ser rabino, né? Passar um conhecimento, se você não tem a intenção de de espalhar esse conhecimento. E também, assim, porque eu entendo, até hoje, eu entendo assim, eu vou ter que tirar esse meu conhecimento, porque até hoje eu achava assim, que religião era aquela que me dava algumas respostas. Uma delas era em relação à morte. Se eu não tenho naquela religião uma resposta em relação à morte, eu não considero aquelas práticas religiosas uma religião, né? Não posso. Né? Eu pensava assim, então eu queria colocar isso. Então, eu vou começar por esse final, porque também se relaciona um pouco com o que o Francisco tinha perguntado no começo. Quando um judeu é enterrado, ele é enterrado num túmulo único, eterno. Não se mexe nos ossos, nem nos restos mortais de uma pessoa que está enterrada. Se coloca por cima uma lápide de mármore inquebrantável para o resto do tempo do mundo. Porque o dia que o Messias chegar, todos os ossos serão reerguidos, as pessoas sairão de suas sepulturas e voltarão a viver. Essa é a fala judaica. Não tem nada mais declarante de vida após a morte do que uma coisa dessas. A gente não faz cremação, porque tem que falar as pessoas. A gente não faz tirar os ossos de um lugar e colocar em outro. Ou colocar várias pessoas no mesmo túmulo, porque isso daria um problema na hora de ressuscitar. Então, isso é só para dizer que esse tipo de dilema a gente já superou. A gente é capaz de falar, é eterno, o osso fica lá, os ossos ficam lá para o dia que ressuscitar, e ao mesmo tempo, não vamos ficar falando nisso, não é importante. Eu reconheço que para você, talvez, uma religião que não tenha essa resposta clara, não tem problema. Eu acho que cada um de nós acha o que quiser achar que não tem problema. Mas eu só quis lembrar isso, de que no judaísmo, mais do que em qualquer outra religião, o túmulo é o lugar onde você coloca a pessoa, porque um dia ela talvez possa ressuscitar. Não que eu discorde disso, é que nós estamos, acho que, tão longe, né, do judaísmo, é por isso que tem que ter esse espaço para chegar nesse espaço, né? sem os preconceitos, sem achar que as coisas que não são, então não é religião, porque aí fica mais complicado de a gente... Mas essa era a minha ideia. Era a minha ideia. Na verdade, eu achava que o judaísmo tinha, né? Então, agora... Mas talvez amanhã você vai encontrar um outro judeu que vai falar uma coisa um pouco diferente, porque o professor falou diferente, ou porque ele não pensou nessa história. Nossa, é verdade, a gente enterra as pessoas. Então, como não são dogmas, não importa aquilo que a gente diz. E mais importante, como no judaísmo a gente não tem nenhuma pretensão de converter as pessoas, então eu também não fico muito preocupada. As pessoas que quiserem saber vão se aproximar, vão ouvir, vão entender, vão ter espaço para pensar, e as que não quiserem não precisam chegar perto, porque eu não vou atrás para tentar convencer ninguém de que o meu jeito de fazer as coisas, ou o jeito judaico de fazer as coisas, é melhor do que outros jeitos de fazer as coisas. Então, o fato de que a gente não está preocupado em converter, porque nós não queremos que o mundo seja judaico. A gente fica no nosso pedaço e respeita quem não é judeu nas suas várias vertentes, nas suas várias religiões. E isso dá um certo conforto, porque a gente pode ficar com aquilo que a gente acredita sem ter que se preocupar de explicar, ou de justificar, ou de convencer as pessoas. Também queria falar que eu, como rabina, quando me formei rabina, não era para espalhar a palavra de Deus, né? Porque eu respeito as pessoas que chegam do jeito que elas chegarem.
Eu acho que importante é a moral e a ética com que a pessoa vive no mundo hoje. E é isso o que eu quero trazer, fazer aflorar, fazer discutir e convencer a pessoa de que, se ela não tiver um comportamento no mundo que seja ético, ela está perdendo o momento da virada deste mundo para ele ser melhor. Então, não existe uma pregação, e nem vou tentar convencer judeus, e muito menos quem não é judeu, de que Deus, né? Até porque o Deus que está nas Escrituras, nas minhas, é o Deus, o Criador, o Senhor, o Pai, o Rei. Eu, feminista, século XXI, eu quero falar da deusa, da criadora, da mãe. Já começa aí cuidado em não repetir simplesmente aquilo que em outros lugares, e se você for falar com os judeus ortodoxos, Deus me livre, o Deus realmente é homem, é o pai, é o rei. Então, tem toda uma conversa que eu quero ter com as pessoas, judias ou não judias, sobre isso, entendeu? Sobre ética. O que é um ser ético no mundo e quais são os valores que ele tem que ter. E aí eu vou buscar nas histórias esses valores. Quando eu conto a história de Abraão, Isaac, Jacó, Moshe, eu tento lembrar as pessoas de como todos esses heróis da Bíblia, da Torá, da Bíblia judaica, que vocês pegaram a nossa Bíblia e transformaram como parte dos livros de vocês. A Bíblia é judaica, foi escrita em hebraico e é judaica. Eu trago para dizer o seguinte: veja que eles não são perfeitos. Veja como todos eles, Abraão se dispôs a sacrificar o filho, pelo amor de Deus. Que valor é esse? Que pai é esse que topa sacrificar o filho porque Deus mandou? Então, eu tento trazer essa conversa para o que isso significa, o que isso demonstra, o que isso traz como valores, e vale também para quando Deus faz o mundo e, de repente, fica com raiva porque as pessoas não são tão boas quanto ele achava que ia ser e manda um dilúvio para destruir. E se arrepende. Mas se Deus se arrepende, eu também posso me arrepender. Eu também tenho um espaço de arrependimento na minha vida. Então, tentar achar nas histórias bíblicas, nos textos bíblicos, essas histórias para poder trazer, para ajudar as pessoas a pensar na sua humanidade, no seu humanismo, esse é o meu papel como rabina. E mais, no judaísmo, nós tivemos talvez a aventura de que em torno do século V, na mesma época, e talvez até porque o cristianismo começou a crescer em torno do século II, surgiu o cristianismo, né, 200 anos depois de Cristo, todo o conhecimento judaico que era oral, e que estava na Torá, mas que era todo discutido oralmente, passado oralmente pelos sábios, eles resolveram sentar e escrever. E escreveram uma série de tratados que se chama Talmud. O Talmud é o texto dos rabinos lendo, questionando, perguntando, respondendo, e tentando entender o que quer dizer aquela passagem. Então, esses textos rabínicos que vieram depois do texto criado no deserto, no Monte Sinai, dado por Deus a Moisés, esses outros textos são textos de homens, de sábios, de estudiosos, refletindo sobre aqueles textos. Então, o meu papel é tentar trazer esses textos para a gente pensar juntos e para cada um achar o seu caminho, o seu propósito e a sua maneira de viver. Então, o judaísmo permite que um rabino e uma rabina, e nas sinagogas mais liberais e mais progressistas, o papel é esse, o papel é a reflexão sobre o que está acontecendo hoje. Um rabino muito sábio que eu conheci me falou uma vez o seguinte: o seu papel vai ser andar para frente, olhando para frente, porque você tem que viver e entender o judaísmo do século XXI,
sem tirar o olho do espelho retrovisor. Um olho tem que estar no espelho retrovisor, para você não esquecer de onde você vem. Esse contexto, é por isso que o curso de história que eu vou dar chama-se 40 séculos, é esse contexto. É lembrar e trazer para hoje essa história, essa ancestralidade. E é ela que vai ser inspiração para eu encontrar a maneira como eu vou ser e como eu vou fazer o meu rabinato. Uhum. E um de vocês falou em preconceito, né? É preconceito para valer. Não faz 70 anos que 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto por causa de preconceito. Então, a gente, realmente, eu acho importantíssimo a gente poder contar o que a gente pensa, a gente tentar encontrar o que é comum, em vez de encontrar o que é diferente, o que os aprendizados mútuos podem gerar, para não ficar batendo naquilo que é diferente, senão o preconceito aparece mesmo. Rabina, deixa eu interromper um pouquinho. Assim, essa última fala foi muito densa, no bom sentido, muito profunda. Deixa eu só colocar uma coisa rápida. Aconteceu um problema aqui no meu computador, e em determinado momento eu não coloquei o som e eu chamei a minha filha. Eu não sei se vocês ouviram. De repente, Gabi, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Desculpa se isso aconteceu. Mas ela resolveu aqui o problema. Se não aconteceu, melhor. Bom, é assim. Essa última fala sua, Rabina, me respondeu. Eu tinha várias perguntas, me respondeu duas, principalmente. A questão do Deus-Mãe e a questão de qual é a melhor religião. Não existe a melhor religião. A boa religião é aquela que transforma o homem num homem melhor. Né? Isso foi fundamental. E depois, essa última fala sua, um pouquinho da questão da experiência da perseguição aos judeus, que eu não ouvi uma parte, que aconteceu um problema aqui no meu computador. Infelizmente, nós já estamos com 56 minutos. Eu pedi para o Paulo para que a gente aumente um pouquinho, pelo menos uns 20, 30 minutos a nossa live, mas a gente vai ter que encerrar em 1h, 1h05, mais ou menos. Então, agora não tenho outra saída. O único jeito é cada um falar um pouquinho, uns 2 minutos, da experiência da live de hoje, aí depois a Rabina finaliza. Então, eu vou começar falando. Foi uma experiência muito rica, e o que aconteceu foi assim, eu não estou satisfeito, porque eu queria mais, mas o tempo não é possível. Eu gostaria que você, Rabina, falasse um pouco mais, refletisse um pouco mais. Estou um pouco frustrado, vamos dizer assim, não pelo que foi falado, mas pelo que não foi. Esse é meu depoimento, tá bom? Então, agora a Maria fala. Por favor, Maria, fala a sua experiência, um pouquinho como foi a live de hoje. Ai, meu Deus. Podia começar pela Liliana, né? Porque eu já falei. Bom, enfim, para não tomar mais tempo. Oi? Fala você mesmo, por favor. Então, o pouco tempo que a gente ficou aqui, 1 hora, foi uma experiência e tanto mesmo. Assim, a gente não passou por todo o processo de formação, né, assim, ao judaísmo, mas a gente entendeu tanto o eixo da coisa, né, o eixo da coisa mesmo, e eu vou dizer assim, a verdade, eu gosto de dizer a verdade mesmo, que eu tinha um certo preconceito em relação ao judaísmo, porque quando se fala em judaísmo, para mim, é uma coisa assim, muito fechada. Imagina que vai ver futuro, sabe? A impressão que... Porque, assim, eu não estudei sobre o judaísmo, né? Então, mas o pouco que a gente vê, que a gente convive e tal, assim, de uma notícia tal, é isso, sabe? É que o judaísmo, as pessoas, né, judias,
elas são fechadas, elas não vê o contexto dos outros, ela vê o seu contexto. Então, para mim, parece que eu já fiz esse curso aí de 40 séculos que você vai dar, a gente entrou no eixo da coisa. Então, você falou pouco, foi bem objetiva, mas eu acho que alcançou muito, Francisco, os nossos objetivos. Quem está participando dessa live aqui, por pouco que foi falado, eu acho que foi muito, muito positivo, muito. Então, eu agradeço, viu, por estar fazendo parte desse grupo aqui. Tá? Então, Obrigada. Então, Liliana, por favor. Bom, a palavra de hoje é inspiração. Né? Você é uma pessoa inspirada e entusiasmada no conceito de entusiasmado, de tocada por Deus. Eu tenho a mesma coisa do cabelo, meu cabelo está ficando branco, eu achei fantástico você, então, assim, muito bom. Eu acho que essa linha da espiritualidade hoje, a gente já abre muito essa questão dos dogmas, né? Então, quem ainda está fechado no dogma é assim, porque é assim, sem se questionar, está seguindo ainda, sem saber o para quê e porquê. Então, realmente, abrir isto e beber da mesma água no seu pote, né? E eu acho que a internet vem fazer isso, né? Cada um bebe no seu pote da mesma água, e aí é isso que, para mim, é a espiritualidade e é essa questão da intersecção dos vários dogmas, né? É levar a pessoa a ser melhor consigo e com o mundo. E eu acho que você trouxe e tocou em pontos muito sensíveis. Mulher, velhice e morte. Então, a live foi muito pouca, realmente a gente precisaria de fazer um curso de 40 anos para ouvir você, porque é muito gostoso e você traz isso. E eu sou engenheira civil de formação, então, assim, na minha formação eu tinha 7 mulheres lá fazendo engenharia, então, assim, a gente fala do mesmo lugar, né? Então, eu acho que é isso, né? Você é uma inspiração. E se você puder deixar o Francisco compartilhar o seu contato conosco, eu te agradeço. Porque será muito... Com certeza. Muito obrigada. Ok. Isabel, por favor. Bom, elas já falaram quase tudo, né? Então, realmente, foi uma grande, excelente surpresa ter a oportunidade de estar aqui fazendo parte, né, dessa história. E enquanto você falava, porque me veio uma pergunta, né? Na minha família, a minha avó era húngara, né? E a família era judia. Então, aí isso, quer dizer, ser judia vem dessa questão familiar, ou eu posso simplesmente ser judia, se eu quiser, né? Porque algumas pessoas me perguntam, então você é judia? Eu falo, não sei, nunca pensei nisso, né? Então, assim, você vem no sangue, isso é uma tradição, isso é uma coisa boa para se falar. Aí, por favor, divulga seu curso, se a gente puder fazer, me interessa muito aprender sobre isso tudo. E essa questão da água, achei muito bonito, porque eu sempre falo isso nos cursos, né, nos trabalhos de xamanismo, porque a água são as nossas emoções dentro da visão do xamanismo. Então, trazer água é um poço, cada um com o seu pote, com a sua energia, cada um com o seu coração ali, né? Então, é um chamado para o grande espírito, vem do coração, né? Então, isso para mim é muito emocionante. Obrigada. Obrigada a todos. Ok. Rabina, você fala, não se preocupa tanto assim, falar muito pouco, fala o tempo que sentir que é necessário, claro, não mais de 5 minutos, né? Mas aí depois eu não vou falar mais e a gente encerra. Então, quem estiver aí na direção da live, só espera a Rabina falar mais uns 5 minutos para ela encerrar, aí depois pode encerrar, ok? Por favor, Rabina. Bom, eu também estou encantada dessa possibilidade, né? É a primeira vez que eu estou fora falar com os meus filhos e as mães e pais dos meus filhos e as famílias dos meus netos.
eu realmente, em geral, não entro em discussão nem em conversa sobre judaísmo, porque quem não está também muito interessado em vir falar. Então, isso foi uma possibilidade, e entender o que a Maria falou, pô, eu quero aprender mais, eu quero saber mais, porque eu acho que é menos que os judeus sejam fechados, é que os judeus, nos últimos 100 anos, pelo menos, ficaram com medo de chegar muito perto e de se abrir muito, porque, né, existe todo um preconceito, existe a judiação. Quem faz judiação, a gente sabe de onde veio essa palavra. Então, o preconceito está embebido, mas a gente agora tem uma oportunidade, talvez, de começar a mudar isso, se o diálogo começar a se abrir, e for um diálogo em ambas as direções, né, se Deus quiser. Também queria dizer que também achei pouco, que eu achei que a gente poderia ter muito mais a trocar ainda, mas ficamos abertos, né, para lives ou para, passando a pandemia, quem sabe eu vou... nem todo mundo está em Araçatuba, eu ia dizer, eu vou a Araçatuba e a gente faz uma reunião juntos aí, né, para conversar e para estudar e para compartilhar. Está convidadíssimo. Estou bem convidada para vir a Goiânia. Não, mas vamos aproveitar a internet existe e é possível fazer, sim, e podemos pensar em fazer mais alguma coisa. Também queria dizer que judaísmo, você pode ser judia por nascença ou você pode ser judia por opção. Naturalmente, os dois caminhos estão abertos. Por opção é quem quer, a gente não vai atrás. Por nascença, quem nasce mesmo que se converta para outra religião, continua sendo. O fato de eu ter passado pelo budismo não importa. O fato de meus netos terem metade do seu DNA católico, não importa. Quem é judeu e ponto final. Isso vale dos dois lados, porque na época do Holocausto, não interessava se você já tinha se convertido para o catolicismo, se o seu avô, se um dos seus 4 avós fosse judeu, era suficiente para você ser considerado como judeu. Então, isso aí é forte no judaísmo. Se você vem de judeus, você é judeu. Especialmente de judias. Se a sua avó era por parte de mãe, a sua mãe é judia e você também é. Mesmo que você hoje esteja em outra religião. Se você chegar em qualquer sinagoga e contar essa história e tiver a prova, todo mundo vai dizer que você é judia. Então, uma coisa para você ficar pensando aí nessa próxima semana. Bem-vindas, as porque são por opção, as que são interessadas, as que querem abrir o diálogo, ou todos, porque eu acho que esse é o caminho, esse é o apelo, esse é o desafio. Não vai ser necessariamente fácil, mas eu acho que eu, pelo menos do meu lado, estou disposta a abrir o coração e a cabeça para poder estar em conversa com todos vocês. Francisco, muito obrigada por me convidar, por ousar trazer uma pessoa diferente para poder abrir esse diálogo, que eu espero vai continuar. Ok, eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar uma coisa. Falei com a Rabina de nós fazermos uma live de mulheres sacerdotisas da religião judaica e de religiões cristãs também, evangélicas e católicas, né? Apesar de que na Igreja Católica o Papa Francisco não conseguiu aquilo que ele propôs no Sínodo da Amazônia de ordenação de mulheres, diaconisas. Mas então a gente vai fazer uma live só sobre a questão do feminismo teológico dentro das igrejas cristãs e da tradição judaica. E proximamente nós vamos nos encontrar de novo, Rabina. Muito obrigado, um abraço. Obrigada eu a todos, uma boa noite. Obrigada. Obrigado. Então, quem estiver aí na direção da live pode finalizar. Não sou eu. Boa noite, boa noite. Fiquemos todos com Deus. Boa noite, amém. Boa noite. Tá, boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Está correndo ali ainda? Tá. Por favor, finaliza a live quem estiver na direção. Eu não sei quem é. Será que é o reverendo? Reverendo, por favor. Finalizamos já.
Mais tempo a gente vai tchau. Ó, se não parar, a gente continua, hein? Exato. Rabina, mas me conta Vamos falando, pode falar, como Lilian. é essa questão assim. Ontem eu fiz uma live falando o papel transformador da mulher na política pública. Opa! Foi fantástica. Era um homem e eu falando sobre a mulher, esse papel transformador, né? Como é que você vê o seu papel transformador nessa sociedade agora, no século XXI? Como é que, por exemplo, a espiritualidade entra na política e traz um contexto diferente? Como que você vê isso? Primeiro, as eleições estão aí, em novembro, né? Se você perguntar para metade das pessoas, você já sabe em quem você vai votar? A maior parte não sabe. Então, meu papel como rabina, não como rabina, como cidadã, é bater na cabeça de todo mundo e dizer, começa a pensar já, vai atrás, vai saber, vê que propostas tem, elege quem depois você pode cobrar. E nos próximos 4 anos, a maioria das pessoas com quem eu converso, eu pergunto, em quem você votou para vereador 4 anos atrás? Não lembro. Gente, não lembro. Como não lembro? Tem que lembrar, tem que cobrar, tem que estar atrás, tem que ler o que ele faz, tem que ir, porque aí você empodera o seu candidato e cobra dele o que ele faz, os resultados. Então, eu acho fundamental que a gente, como cidadãos, cobre uns aos outros para poder fazer isso. Segundo, as mulheres. É preciso colocar mais mulheres. As pesquisas mostram que países que são liderados, onde os líderes políticos são mulheres, têm melhores tomadas de decisão, tem menos corrupção. Então, vamos atrás de quem são essas mulheres, vamos descobrir onde elas estão e vamos nos organizar em volta delas, para elegê-las todas. Né? Então, nesse pleito eleitoral agora, a gente tem a legislação dizendo que 30%, né, da chapa para a eleição precisa ser ocupado pelo sexo diferente. Pode ser 70% homem e 30 mulheres, ou 70% mulheres e 30 homens. Mas aí metade é laranja, não adianta. Isso. O que eu coloquei ontem foi isso, né? Não é a legislação dizer assim, precisa ter a candidata. A gente precisa garantir que ela seja eleita. Porque é só quando ela for eleita que ela vai ter o poder de voz e vai poder mudar e transformar isto. Mas metade delas são laranja. Nós não queremos eleger laranjas, porque senão elas vão continuar fazendo aquilo que alguém está mandando elas fazerem. Né? Não dá para eleger laranja. A gente tem que eleger mulheres, e não necessariamente não é para eleger homens, é para eleger homens também, mas comprometidos com isso. Não, mas eleitos eles já são, né? É porque a questão do homem... Eles são reeleitos, é dramático. Os homens, se você for olhar, eles são reeleitos e eles mantêm os compromissos, o rabo preso que eles tinham por quem financiou as suas campanhas antes. Então, a coisa é complicada. Eu acho que é uma conversa muito importante que eu eu preciso participar como cidadã. Antes de ser rabina, eu sou cidadã. E queria dizer que essa história das mulheres, 50% da população é mulher, mas é patriarcado. Então, as mulheres votam em quem seus maridos, irmãos, filhos, pais e líderes religiosos sugerem que elas votem. A voz da mulher sobre o que ela pensa, o que ela quer, o que ela acha importante, está passando por aí também. As coisas que são depois votadas na Câmara não são as pautas femininas que talvez as mulheres elegessem. Então, nós vamos ter que pensar um pouco quem é que a gente elege. E como você pensa, assim, qual é a diferença, né, nessa política pública quando eu tenho um homem, né, exercendo esse poder e a mulher exercendo esse poder? Para você, qual é a diferença que faz com que a mulher transforme essa sociedade? Eu acho que a mulher, quando decide ir para a política, ela vai com propósitos de levar para lá o tipo de relação que ela tem com as pessoas. Ela como mãe, ela como esposa, ela como nutridora. Então, ela vai com esse papel e assume. Agora, ela aprende, ela vira política antes de chegar lá. Se ela não se contaminar,
ela vai fazer uma diferença. Se a gente conseguir botar um mínimo de quórum no Congresso, nas câmaras, a gente faz as coisas acontecerem. O problema é quem é que a gente está formando. Onde estão as meninas que amanhã vão virar as futuras candidatas? Onde estão as mães dessas meninas? O que elas pensam? O que elas fazem? E onde estão os pais? Eles olham para essas filhas e o que acontece nas casas? O que acontece nas famílias? Como é que uma menina de 10 anos fica grávida depois de 4 anos em que o tio está... Então, como é que você pode imaginar que as mulheres vão chegar lá sem levar ódio, sem levar rancor? É preciso preparar essas meninas, educá-las, formá-las, dar a elas voz, empoderá-las para que elas... Então, eu como rabina, é o que eu disse, eu virei rabina para poder contestar isso do ponto de vista de mulher. Eu quero chegar nas mulheres da minha comunidade e fazer com que elas se entusiasmem para ter voz, para ter um papel. Eu quero que elas não precisam usar kippah que nem eu, mas eu quero que elas possam se orgulhar de ter uma rabina, confiar na sua rabina e vir conversar sobre tudo, né, para poder se empoderar. Com licença, eu estou pensando aqui duas coisas. Fala. Uma, que perdeu o controle aqui a live, eu não sei o que aconteceu, nós já estamos com 1h15, eu acho que não é bom para o andamento aí do sistema, né, não sei como é que fala, que a live dure muito. Então eu vou sugerir que todos nós saiamos, infelizmente, na mesma hora. Mas antes eu vou falar uma coisa. Rabina, a próxima live é Fé e Política. Acho que você já viu, né? Eu vi que você postou ontem. Podemos fazer uma outra live sobre fé e política na realidade feminina, alguma coisa assim. E tem uma live que não vai ser possível ser feita, porque a pessoa desistiu, dia 8 de outubro. Será que daria para a gente fazer essa live no dia 8 de outubro? Tem que ver na sua agenda, né? Eu? É. É uma quinta-feira? É. Quintas-feiras eu não tenho nenhum outro. Então a gente está conversando e aí, né, podemos fazer para... Eu vou me permitir uma coisa importante. Eu tenho uma filha que foi candidata a deputada estadual, a deputada federal nas últimas eleições. Ela é a primeira suplente para o Congresso. Sim. Com esse compromisso. Então, mais do que a rabina, essa mulher, que é minha filha, que está inspirada, imbuída, comprometida, né? Talvez pudesse ser mais interessante do que trazer uma rabina que todo mundo vai ficar perguntando, mas afinal, essa rabina, né? Então, só para você pensar. Mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos conversando sobre isso. Ok. Mas, a princípio, vamos ter uma live sobre fé e política na dimensão feminista, alguma coisa assim, no dia 8 de outubro, se for possível. A gente vai conversando, aí eu convido a Liliana e a Isabel também. Então, eu vou falar 1, 2, 3 e todo mundo aperta ali o botãozinho vermelho e todos nós saímos. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. 1, 2, 3.